Graça e paz. A justiça de Deus. Essa é uma verdade essencial do Evangelho. O que é justiça? Justiça é uma palavra que nós ouvimos diariamente. Ela é usada nos relacionamentos pessoais, nas convenções sociais, com respeito à legislação. Ela é usada nos vereditos pronunciados nos tribunais. Muito comum ouvirmos a expressão fez-se justiça ou precisa-se fazer justiça. E embora seja muito comum, essa palavra tem mexido com a mente e com a imaginação dos filósofos que tentam defini-la. Às vezes conectamos ou equiparamos justiça com aquilo que é conquistado ou merecido. Falamos sobre pessoas que receberam aquilo que mereciam em termos de recompensa ou em termos de punição. As recompensas, porém, nem sempre são baseadas nos méritos. Suponha que façamos um concurso de beleza e declaramos que um prêmio será dado à pessoa que for considerada mais bonita. Se a beleza ganha o prêmio, não é porque exista algum mérito em ser bonito. Ao contrário, a justiça é feita quando o concorrente mais bonito é justamente recompensado com o prêmio. Se os juízes, nesse concurso, votam em alguém que não consideram o mais bonito, por razões políticas ou porque foram subornados, então o resultado do concurso será injusto, pelas razões mencionadas acima. Aristóteles definiu justiça como dar a uma pessoa aquilo que lhe é devido. O que é devido pode ser determinado por obrigações éticas ou por um acordo pré-estabelecido. Se uma pessoa recebe uma punição mais severa do que seu crime merece, tal punição é injusta. Se alguém recebe uma recompensa inferior à que mereceu, então essa recompensa também é injusta. Como, pois, a misericórdia se relaciona com a justiça? Misericórdia e justiça, obviamente, são elementos diferentes, embora às vezes sejam confundidas. A misericórdia ocorre quando aquele que errou, recebe uma punição menor do que merecia, ou uma recompensa maior do que lhe era devida quando acertou. Deus tempera a sua justiça com misericórdia. Sua graça é essencialmente um tipo de misericórdia. Deus é gracioso para conosco quando retém o castigo que merecemos e quando recompensa a nossa obediência a despeito do fato de que é nossa obrigação obedecê-lo, de maneira que não há nenhum mérito e não merecemos nenhuma recompensa. Com Deus, a misericórdia é sempre voluntária. Ele nunca tem a obrigação de ser misericordioso. Deus reserva a si o direito de exercer sua graça de acordo com a sua vontade, com o beneplácito da sua vontade. Por isso ele disse a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e me compadecerei de quem me aprouver ter compaixão. Muitas pessoas às vezes se queixam de Deus, dizendo que Ele não distribuiu sua graça ou sua misericórdia igualmente a todas as pessoas, que portanto, agindo assim, Ele não é justo. Achamos que se Deus perdoa uma pessoa, então Ele tem a obrigação de perdoar todas. Nós vemos, porém, claramente nas Escrituras que Deus não trata todos da mesma maneira. Ele se revelou a Abraão de uma maneira que não se revelou a nenhum outro homem no mundo antigo. Revelou sua graça a Paulo de uma maneira que não revelou a Judas Iscariotes. Paulo recebeu graça de Deus, Judas recebeu justiça. Misericórdia e graça são formas de
não justiça, mas não são atos de injustiça. Repito, misericórdia e graça são formas de não justiça, mas isso não significa que são atos de injustiça. Se o castigo de Judas fosse mais severo do que ele merecia, então ele teria do que reclamar. Paulo recebeu graça, mas isso não requer que Judas também recebesse. Se graça é exigida de Deus, ou seja, se Deus é obrigado a ser gracioso, então não estamos falando de graça, mas de justiça. Biblicamente, justiça é definida em termos de retidão. Quando é que Deus é justo? Já se perguntou? Deus é justo quando Ele faz o que é reto. Abraão fez a Deus uma pergunta retórica, que tinha uma resposta muito óbvia. Ele pergunta: não fará justiça o juiz de toda a terra? Semelhantemente, o apóstolo Paulo formulou uma pergunta retórica similar. Ele diz: que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? E em Romanos 9,14 ele pergunta e ele também responde. Ele diz: de modo nenhum. Então o que é justiça? Justiça é dar o que é devido. Entendemos também que a justiça bíblica está vinculada à retidão, ou seja, fazer o que é reto. A injustiça, logicamente, está fora da categoria da justiça e é uma violação da justiça. A misericórdia também está fora da categoria da justiça, mas não representa uma violação da justiça. A justiça de Deus, a misericórdia de Deus e a graça de Deus estão disponíveis a nós. Que eu e você possamos confiar no caráter de um Deus justo, de um Deus que age retamente. Talvez você se sinta injustiçado por alguém, até por Deus é possível. Que o seu sentimento diga: Deus não é justo para comigo, olha como está o outro. E você começa a fazer comparações. Esqueça as comparações, confie na retidão do caráter de Deus. Deus é justo. Por que Deus é justo? Porque Ele faz o que é reto. Deus te abençoe, em nome de Jesus.